Você já se perguntou por que quem menos entende sempre grita mais alto? Por que nas reuniões, nos grupos, na política, sempre sobem aqueles que falam com mais certeza sobre o que menos sabem? Hoje você vai descobrir uma verdade que vai doer. Vivemos numa mentira cultural que premia a ignorância confiante e pune a sabedoria duvidosa. O mundo não recompensa quem sabe, recompensa quem convence. E quem convence melhor? Quem nunca duvidou de si mesmo. Você, que questiona, que pondera, que vê nuances onde outros veem certezas absolutas, você foi ensinado que isso era virtude. Mas, na verdade, isso te tornou invisível num mundo que só enxerga quem berra. Enquanto você calibra suas palavras, pesando consequências, eles já tomaram o microfone. Enquanto você considera se está certo, eles já se declararam líderes. A humildade intelectual que te honra é exatamente o que te mantém no fundo da sala. Mas por que isso acontece? Por que a incompetência sobe como espuma enquanto a competência afunda como pedra? A resposta vai te libertar ou te destruir. Porque uma vez que você vê o jogo, não consegue mais fingir que não sabe as regras. Prepare-se para entender o mecanismo mais cruel da natureza humana. Por que os idiotas vencem e os sábios assistem, calados da plateia? Sócrates disse que só sabia que nada sabia. E por essa humildade, Atenas o matou. Enquanto isso, os sofistas, mestres da retórica vazia, enchiam os bolsos vendendo certezas que não possuíam. Já naquela época, o mundo preferia mentiras bem contadas a verdades mal explicadas. O que Sócrates intuiu, a ciência moderna provou. Existe um abismo entre competência e confiança. David Dunning e Justin Kruger descobriram que quanto menos você sabe sobre algo, mais confiante você se sente. É o paradoxo mais perverso da mente humana. A ignorância gera arrogância, enquanto o conhecimento gera dúvida. Você, que estuda, que lê, que reflete, você desenvolveu algo que os incompetentes nunca terão. A capacidade de ver suas próprias limitações. Cada livro que você lê te mostra o quanto ainda não sabe. Cada problema que você resolve te revela 10 outros que não consegue resolver. Sua inteligência se tornou sua própria prisão. Enquanto isso, quem nunca abriu um livro de filosofia fala sobre a vida com a certeza de quem descobriu o segredo do universo. Quem nunca gerenciou nem a própria agenda se candidata a gerenciar um país. Quem nunca entendeu nem suas próprias emoções se oferece para salvar a humanidade. E sabe qual é o mais cruel? Eles não estão fingindo. Eles realmente acreditam que sabem. A incompetência os protege da angústia de reconhecer a própria ignorância. Enquanto você sofre com suas incertezas, eles dormem tranquilos em suas ilusões. O sistema não foi feito para quem pensa, foi feito para quem age. E quem age sem pensar sempre chega primeiro. Viena, 1847. Ignaz Semmelweis observa algo terrível. Mulheres estão morrendo de febre puerperal numa enfermaria dirigida por médicos, enquanto na enfermaria das parteiras, dirigida por mulheres sem formação acadêmica, quase ninguém morre. Semmelweis descobre o motivo. Os médicos vinham direto da sala de autópsia para o parto, sem lavar as mãos. Ele institui uma regra simples: lavagem das mãos com solução clorada. Imediatamente, a mortalidade despenca de 18% para 2%. Você esperaria aplausos, não é? Esperaria que a comunidade médica abraçasse essa descoberta revolucionária. Mas sabe o que aconteceu? Os médicos se revoltaram. Como um jovem húngaro ousava sugerir que suas mãos aristocráticas estavam sujas? Como ele se atrevia a questionar séculos de tradição médica? O establishment médico de Viena o destruiu. Semmelweis foi demitido, humilhado, perseguido. Enquanto ele apresentava dados irrefutáveis, eles apresentavam títulos e tradições. Enquanto ele salvava vidas, eles salvavam egos. Semmelweis enlouqueceu tentando convencer o mundo de uma verdade óbvia. Morreu aos 47 anos, internado num manicômio, espancado pelos próprios guardas. Suas últimas palavras foram sobre a importância de lavar as mãos. 20 anos depois, Pasteur provou que Semmelweis estava certo. Mas aí já era tarde.
Milhares de mulheres morreram porque médicos arrogantes preferiram suas certezas confortáveis aos fatos desconfortáveis de um jovem questionador. A história se repete. Quem sabe demais incomoda. Quem questiona demais ameaça. O sistema sempre preferirá um idiota confiante a um gênio inseguro. 2020, pandemia global. Enquanto virologistas com décadas de experiência pediam cautela, estudavam dados, admitiam incertezas sobre um vírus novo, quem dominava as redes sociais? Influenciadores digitais vendendo certezas absolutas sobre tratamentos milagrosos. Médicos especialistas falavam em linguagem técnica, cheia de pode ser, estudos indicam, ainda não sabemos. Sua honestidade intelectual soava fraca diante de youtubers gritando "Eu tenho a cura", com a convicção de quem nunca duvidou de nada na vida. Você viu acontecer diante dos seus olhos. Pessoas com PhD em imunologia sendo xingadas por quem mal terminou o ensino médio. Cientistas que dedicaram a vida ao estudo de vírus sendo refutados por coach de fim de semana que fez um curso online de 3 horas. E não pense que isso é ignorância pura. É algo mais sutil e mais cruel. É o poder sedutor da simplicidade. Numa época de ansiedade e medo, o que as pessoas queriam? Respostas complexas que exigiam paciência e nuance? Ou soluções simples que prometiam controle imediato? O especialista dizia: a situação é complexa, precisamos de mais dados. O charlatão dizia: tome isso e você estará curado amanhã. Qual mensagem você acha que viralizou? Você, que valoriza evidências, que busca múltiplas fontes, que reconhece quando algo é complicado demais para respostas fáceis, você assistiu o mundo escolher o oposto e se sentiu louco por ser o único que via o absurdo. Mas não estava louco. Estava apenas descobrindo que vivemos numa época onde a confiança vale mais que a competência, onde a performance da sabedoria importa mais que a sabedoria real. Sua mente tem um bug terrível. Quanto menos você sabe, menos você percebe que não sabe. É como ser daltônico para a própria ignorância. Os incompetentes não conseguem ver sua incompetência porque a mesma deficiência que os torna incompetentes os impede de reconhecer sua incompetência. Imagine um motorista bêbado. Ele não apenas dirige mal, ele não consegue perceber que está dirigindo mal. A mesma substância que prejudica sua coordenação prejudica sua capacidade de avaliar sua coordenação. O álcool o torna duplamente perigoso, incapaz e inconsciente da incapacidade. A ignorância funciona igual. Quem não entende de economia não apenas dá palpites econômicos ruins, não consegue perceber que seus palpites são ruins. Quem não sabe liderar não apenas lidera mal, não consegue ver que está destruindo o time. A mesma falta de conhecimento que os torna ruins os impede de ver que são ruins. Enquanto isso, você, que sabe alguma coisa, desenvolveu metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Cada vez que você aprende algo novo, você percebe 10 coisas que não sabia que não sabia. Sua inteligência se tornou um espelho cruel que reflete suas limitações. Os incompetentes vivem num mundo sem espelhos. Eles acordam todos os dias achando que são gênios incompreendidos. Não sofrem com dúvidas porque não têm capacidade para duvidar. Não sentem síndrome do impostor porque não conseguem ver que são impostores. E aqui está o golpe final. Essa cegueira os torna incrivelmente persuasivos. Quando alguém fala sem nenhuma dúvida, nosso cérebro primitivo interpreta isso como autoridade. Confiança comunica competência, mesmo quando não existe competência nenhuma. Você perdeu o jogo antes mesmo de começar a jogar. As massas não querem líderes inteligentes, querem líderes que as façam sentir inteligentes. E nada faz você se sentir mais inteligente do que alguém confirmando aquilo que você já acreditava, mesmo que seja uma mentira. Observe qualquer multidão seguindo um demagogo. Elas não estão procurando verdade, estão procurando validação. O líder que fala, vocês já sabiam disso, eu só estou confirmando, sempre vencerá aquele que diz, vocês estavam errados, deixem-me explicar a complexidade real. Hitler não subiu ao poder por ser o mais inteligente da Alemanha. Subiu porque soube falar a linguagem da raiva coletiva com a confiança de quem nunca duvidou de suas próprias fantasias.
Enquanto intelectuais alemães debatiam nuances políticas em cafés de Berlim, ele gritava certeza simples para estômagos vazios e egos feridos. Mas não pense que isso é exclusividade de regimes autoritários. Acontece em toda empresa, em toda família, em todo grupo humano. A pessoa que fala mais alto na reunião não é necessariamente quem tem as melhores ideias, é quem tem menos medo de estar errada. As multidões sentem o cheiro do medo intelectual. Quando você hesita, quando você pondera, quando você diz "é complicado", elas interpretam isso como fraqueza. Elas querem alguém que corte pela incerteza com a espada da ignorância confiante. Você que lê, que estuda, que questiona, você representa tudo que as massas temem, a possibilidade de que o mundo seja mais complexo do que elas conseguem compreender. Então elas escolhem líderes que prometem simplicidade, mesmo que essa simplicidade seja uma ilusão perigosa. O resultado? Sociedades inteiras comandadas por quem menos deveria comandar, enquanto quem mais deveria liderar observa da margem, impotente e invisível. Você carrega uma ferida invisível, a solidão de quem vê o que os outros não conseguem ver. Não é superioridade, é isolamento. Você está numa sala cheia de gente, mas falando uma língua que ninguém quer aprender. Cada conversa se torna um exercício de tradução. Você simplifica suas ideias até elas caberem nas expectativas alheias. Você esconde suas dúvidas porque aprendeu que incerteza é interpretada como incompetência. Você diminui sua luz para não ofuscar egos frágeis ao seu redor. E assim você se torna um estranho na sua própria vida. Nas reuniões, você engole as palavras que poderiam salvar o projeto porque sabe que serão rejeitadas por quem não tem paciência para compreender. Nos grupos, você sorri educadamente enquanto escuta absurdos sendo tratados como verdades absolutas. O pior não é ser ignorado. O pior é começar a duvidar de si mesmo. Quando todo mundo ao seu redor parece tão certo de tudo, você começa a questionar se sua cautela é realmente sabedoria ou apenas paralisia. Se sua profundidade é realmente um dom ou apenas uma maldição que te impede de agir. Você desenvolve uma esquizofrenia social. Em público, representa o papel do conformista. Em privado, enlouquece com a dissonância entre o que vê e o que precisa fingir que não vê. Você se torna cúmplice do próprio silenciamento. A ironia mais cruel, enquanto você se corrói por dentro questionando se é inteligente o suficiente, os verdadeiros incompetentes dormem tranquilos, convencidos de sua própria genialidade. Eles não sofrem porque não conseguem ver o sofrimento que causam, nem em si mesmos, nem nos outros. Você não fracassou, só nasceu num mundo que pune quem pensa. A primeira resistência é aceitar sua natureza. Você não foi feito para liderar massas ignorantes. Você foi feito para plantar sementes em terrenos férteis, não para gritar verdades em desertos de surdez voluntária. Pare de tentar converter quem escolheu a cegueira. Aprenda a distinguir entre humildade intelectual e autossabotagem. Questionar-se é sabedoria, anular-se é suicídio social. Você pode reconhecer suas limitações sem se tornar invisível. Pode expressar incertezas sem soar incompetente. O segredo está na precisão. Seja específico sobre o que você não sabe e inabalável sobre o que você sabe. Cultive a paciência estratégica. Enquanto os incompetentes queimam energia gritando, você acumula conhecimento e credibilidade. Eles fazem barulho, você constrói fundações. Eles impressionam, você transforma. O tempo sempre revela quem realmente sabia o que estava fazendo. Encontre seus pares. Existem outros como você, espalhados e silenciosos, mas existem. Eles também se sentem alienados, também carregam a carga de ver além da superfície. Quando vocês se reconhecem, formam alianças silenciosas mais poderosas que qualquer grito populista. Desenvolva a coragem da especificidade. Em vez de falar genericamente sobre como as coisas são complicadas, seja cirúrgico. Aponte exatamente onde está o erro, qual é a consequência provável e qual seria a alternativa. Transforme sua profundidade em precisão cortante. E aceite o paradoxo final.
Sua maior força é aceitar que nem sempre você deve usar sua força. Às vezes, o ato mais inteligente é observar os incompetentes se destruírem com suas próprias certezas. Às vezes, a sabedoria é saber quando não interferir no suicídio da ignorância alheia. Você não precisa salvar quem não quer ser salvo. A mudança não virá dos que gritam mais alto, mas dos que constroem mais profundo. Enquanto os incompetentes disputam palcos, você pode construir estruturas que tornem esses palcos irrelevantes. A revolução verdadeira é silenciosa e sistemática. Imagine instituições que recompensem competência real, não performance de competência. Sistemas de seleção que testem capacidade de resolver problemas complexos, não habilidade de vender soluções simples. Ambientes onde eu não sei, mas vou descobrir, vale mais pontos que eu sei tudo sobre isso. Comece pequeno, na sua empresa, no seu bairro, na sua família. Quando estiver numa posição de escolha, escolha baseado em evidências, não em carisma. Quando puder influenciar critérios de seleção, inclua a humildade intelectual como virtude, não como fraqueza. Quando estiver avaliando alguém, valorize quem admite limitações. Crie espaços seguros para a incerteza. Reuniões onde é permitido dizer não sei. Conversas onde é valoroso mudar de opinião diante de novos dados. Ambientes onde perguntas inteligentes importam mais que respostas rápidas. Espaços onde a profundidade não é punida com impaciência. Eduque através do exemplo. Quando você demonstra que é possível ser competente sem ser arrogante, forte sem ser autoritário, confiante sem ser cego às próprias limitações, você planta sementes de um novo modelo de liderança. Alguns verão, alguns aprenderão, alguns replicarão. A transformação social acontece quando massa crítica de pessoas competentes para de aceitar ser liderada por incompetentes confiantes. Quando vocês, os que sabem que não sabem tudo, finalmente se recusam a se calar diante dos que não sabem nada. O futuro pertence a quem consegue combinar profundidade com coragem, humildade com determinação. Você chegou até aqui carregando uma pergunta dolorosa. Por que o mundo premia quem menos merece? Agora você sabe a resposta, e ela é ao mesmo tempo libertadora e terrível. O mundo não premia a competência, premia a ilusão de competência. E quem tem mais ilusão? Quem nunca foi tocado pela realidade. Mas aqui está a sua epifania final. Você não perdeu o jogo, você estava jogando o jogo errado. Enquanto você tentava impressionar com profundidade, deveria ter construído com paciência. Enquanto você se frustrava por não ser ouvido, deveria ter procurado quem merecia sua voz. A verdadeira inteligência não é saber todas as respostas, é saber quais perguntas valem a pena fazer. E a pergunta que vale a pena fazer não é como faço para subir, mas como faço para construir escadas para quem merece subir. O mundo sempre terá seus incompetentes no topo, gritando certezas vazias para plateias famintas de simplicidade. Mas também sempre terá você, os construtores silenciosos, os questionadores profundos, os que enxergam além da superfície brilhante das coisas. Sua missão não é vencer os idiotas no próprio jogo deles. Sua missão é criar um jogo novo, onde a profundidade vence a superfície, onde a precisão vence o volume, onde a humildade inteligente vence a arrogância ignorante. Você não nasceu para ser aplaudido pelas massas, você nasceu para ser lembrado pelos que realmente importam, aqueles que, décadas depois, vão reconhecer que você estava certo quando todo mundo achava que você estava calado. O silêncio não é derrota, às vezes é a única forma de dignidade que resta. Se essa reflexão mexeu contigo de verdade, se ela tocou numa ferida que você achava que só você carregava, deixa um like e compartilha, porque talvez, só talvez, você ajude outro solitário da inteligência a descobrir que não está sozinho nesta batalha silenciosa. O silêncio não é derrota, às vezes é a única forma de dignidade que resta. Se essa reflexão mexeu contigo de verdade, se ela tocou numa ferida que você achava que só você carregava, deixa um like e compartilha, porque talvez, só talvez, você ajude outro solitário da inteligência a descobrir que não está sozinho nesta batalha silenciosa.